Imagine um império tão vasto que seus governantes acreditavam ser escolhidos pelos deuses. Um reino que se estendia do deserto egípcio até os vales da Índia, engolindo cidades, culturas e reis. Você está prestes a conhecer o colosso da antiguidade, o Império Persa. Durante 2 séculos, ele reinou com punho de ferro, impondo medo, ordem e glória. Mas por trás das colunas de mármore e dos palácios dourados, escondia-se algo mais sombrio: traições, guerras sangrentas e uma sede insaciável de poder. Neste vídeo, você vai mergulhar nas origens misteriosas da Pérsia, no brilho ameaçador de seus imperadores e na inevitável ruína que os aguardava. Prepare-se para conhecer o império que ousou desafiar o mundo antigo e pagou o preço. Muito antes de ser um império, a Pérsia era apenas uma sombra entre gigantes. A região era dividida entre povos nômades e tribos esquecidas, sufocadas pelo domínio de potências como os medos, os babilônios e os lídios. Mas então, das montanhas do atual Irã, surgiu um nome destinado a ecoar pela eternidade: Ciro. Ciro II. Mais tarde, chamado Ciro, o Grande. Com inteligência política e habilidade militar, ele fez o impensável. Unificou os medos e os persas, 2 nações historicamente rivais, e criou o alicerce do maior império que o mundo já havia visto. Não conquistava apenas com a espada, mas com palavras. Quando entrou na Babilônia, não a destruiu. Pelo contrário, libertou os escravos, respeitou os deuses locais e foi recebido como um salvador. Seu maior legado talvez não tenha sido a guerra, mas a diplomacia. O chamado Cilindro de Ciro é considerado por muitos o primeiro documento de direitos humanos da história. Ciro não era apenas um conquistador. Ele era uma lenda viva. Um homem que, com astúcia e visão, transformou uma nação periférica em um império que desafiaria a própria noção de limite. Mas o verdadeiro peso de um império não está em sua fundação, e sim em como ele é sustentado. E, como veremos, após a morte de Ciro, os alicerces que pareciam inabaláveis começariam a tremer. Após a morte de Ciro, o Grande, o império precisou provar que era mais do que o sonho de um único homem. Foi então que surgiu Dário I, o arquiteto do auge persa. Não por herança, mas por força. Dário ascendeu ao trono após sufocar rebeliões e afirmar sua autoridade com mão firme. Mas, ao invés de governar apenas com o medo, ele escolheu moldar o império como uma máquina perfeitamente organizada. Dividiu o território em satrapias, províncias controladas por governadores chamados sátrapas, criando uma rede de controle eficiente e quase impossível de burlar. Criou estradas, como a lendária Estrada Real, por onde mensagens cruzavam o império em questão de dias, graças a um sistema de correios pioneiro. As moedas padronizadas e os impostos organizados deram à Pérsia uma economia sólida, temida até pelos gregos. Dário também ordenou a construção de Persépolis, um palácio colossal, uma vitrine de poder, repleta de colunas esculpidas, relevos imponentes e ouro trazido das partes mais distantes do império. Era mais que uma cidade, era um aviso silencioso de quem mandava no mundo antigo. Mas sob essa fachada de ordem e glória, algo começava a se agitar. Dário também enfrentava revoltas internas, pressões religiosas e a crescente tensão com os gregos ao oeste. O brilho do ouro escondia rachaduras profundas. No auge de seu poder, o Império Persa parecia invencível. Mas, como todo gigante, ele também tinha um calcanhar de Aquiles. Após a morte de Dário I, seu filho Xerxes herdou o trono, e um império em ebulição. Mas Xerxes não queria apenas manter o poder, ele queria vingança. Seu pai havia sido derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona. E agora, Xerxes marcharia com um exército colossal para esmagar Atenas, Esparta, e qualquer cidade que ousasse resistir. Estima-se que sua força contava com mais de 2 milhões de soldados, vindos dos 4 cantos do império. Pontes flutuantes foram construídas sobre o mar. Caminhos foram abertos com sangue. O próprio mar, segundo dizem, foi açoitado por desobedecer ao rei. Mas a arrogância de Xerxes encontrou resistência em um punhado de guerreiros. Em Termópilas, 300 espartanos, liderados por Leônidas, atrasaram seu avanço, provando que nem todos temiam a sombra persa. Mesmo após conquistar Atenas e queimá-la, Xerxes subestimou o espírito grego.
Na Batalha de Salamina, sua marinha, superior em número, foi destruída em um estreito traiçoeiro, onde os atenienses usaram o próprio conhecimento do mar para virar o jogo. Xerxes voltou para casa humilhado, deixando parte de seu exército para trás, apenas para ser derrotado novamente na Batalha de Plateia. Essa série de fracassos não apenas expôs as limitações do império, como também plantou as sementes da decadência. A imagem de invencibilidade persa começava a ruir. E no eco das derrotas, o brilho dourado do império dava lugar às sombras que já se aproximavam. A queda, antes impensável, agora era inevitável. O Império Persa ainda se estendia por 3 continentes. Mas por dentro, estava apodrecendo. Após os fracassos nas guerras greco-persas, a imagem de invencibilidade se esfarelou. E o que antes era um império guiado por líderes visionários, agora era um trono instável disputado por ambição, traição e sangue. Os sátrapas, antes administradores leais, tornaram-se senhores feudais, cobrando impostos abusivos, oprimindo os povos locais, e em muitos casos, conspirando contra o próprio rei. As disputas pela sucessão imperial se tornaram frequentes e brutais. Irmãos assassinavam irmãos. Nobres envenenavam reis. Servos manipulavam a corte como marionetes nas sombras. O culto à figura do rei transformou-se em vaidade. E os sucessores de Xerxes, em sua maioria, preferiam o luxo e a decadência de Persépolis às batalhas e à diplomacia que haviam construído o império. Enquanto isso, nas fronteiras, o império sangrava. Egípcios se revoltavam. Gregos nas cidades da Jônia desafiavam o domínio persa. E internamente, povos antes fiéis se sentiam abandonados. O zoroastrismo, que havia unido culturalmente o império sob a crença na luta entre o bem e o mal, agora se corrompia em rituais vazios. A fé já não sustentava o povo. Nem os deuses pareciam ouvir o chamado da Pérsia. Era como se a alma do império estivesse se esvaindo lentamente, não com uma explosão, mas com um sussurro. Um império tão vasto, ruindo pelas mãos de seus próprios filhos. No Ocidente, enquanto a Pérsia mergulhava em corrupção, nascia um novo predador, Alexandre, rei da Macedônia. Jovem, brilhante e impiedoso. Educado por Aristóteles, mas forjado no campo de batalha. Com um exército menor, porém disciplinado e fanático, Alexandre atravessou o Helesponto e declarou guerra ao maior império do mundo. Seu objetivo? Vingança pelas guerras passadas, e algo mais, imortalidade. Em 331 a.C., na Batalha de Gaugamela, as forças persas, embora superiores em número, foram esmagadas pela estratégia e audácia do rei macedônio. O Shah Dário III fugiu, traído pelos próprios aliados. E pouco depois, foi assassinado. Sem rei, sem moral, e com seus exércitos em frangalhos, a Pérsia tombou. Alexandre entrou triunfante em Persépolis, o coração simbólico do império. E numa noite carregada de vinho e loucura, incendiou a cidade. Dizem que foi vingança por Atenas. Outros dizem que foi teatro. Mas naquele incêndio, mais do que pedras e palácios, ardia o fim de uma era. Alexandre chorou sobre as ruínas que destruíra. Não por piedade, mas por perceber que não havia mais nada digno de ser conquistado. O Império Persa, que outrora tocará aos 4 cantos do mundo conhecido, desapareceu. Seus deuses foram silenciados. Suas glórias, enterradas sob a poeira do tempo. E assim, o colosso caiu, não por fraqueza de seus inimigos, mas por esquecer a própria grandeza. O Império Persa foi mais do que território. Foi símbolo de poder, diplomacia e ambição. Mas como tantos outros que vieram depois, caiu vítima daquilo que construiu, a ilusão de ser eterno. Suas ruínas hoje dormem sob o deserto. Seus reis, esquecidos por aqueles que governaram. Restaram apenas colunas quebradas, e histórias sussurradas por quem ainda ousa lembrar. Porque no fim, todo império morre. Seja por fogo, por espada, ou pela própria arrogância. Mas, e se eu te dissesse que o homem que destruiu a Pérsia também teria seu fim selado por fantasmas que ele mesmo libertou?